Boa noite, irmãos. Graça e paz. É sempre bom rever os irmãos. Que bênção, né, de louvor, né, irmãos? Que bênção. Já dá para sentir assim um vislumbre do céu, né? Que graça, que maravilha que vai ser. Deus seja louvado. Queridos, o pastor Arthur não se encontra, né? Está em Soteco ministrando a ceia. E ele pediu para que eu estivesse aqui para poder compartilhar uma porção da palavra de Deus com os irmãos. E eu gostaria de convidar vocês a abrirem a palavra de Deus em 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo de número 4, nos versículos de número 9 a 11. Eu vou convidar os irmãos a se colocarem de pé, aqueles que puderem, porque depois vocês vão ficar sentados um pouquinho, então já faz um exercício santo aí, né? 2 Timóteo, capítulo de número 4, nos versículos de 9 a 11. Amém? 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículos de 9 a 11. Diz assim a palavra de Deus: Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Amém? Vamos orar mais uma vez. Amado Deus, Senhor das nossas vidas, queremos ouvir o Senhor falar conosco, a tua igreja, o teu povo. Adverte-nos, ó Deus. Ó Senhor, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus, que eu seja a boca do Senhor, tira de mim qualquer coisa, Senhor, que não venha da tua vontade, para que o Senhor possa falar aos nossos corações e também a mim principalmente. Que eu seja servo do Senhor, que Cristo seja exaltado e que o teu povo seja edificado nessa noite, para a glória do teu santo nome. Oramos assim, Senhor, confiados no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, queridos. Irmãos, vocês sabem que logo depois que Cristo assumiu os céus, ou quando Cristo esteve aqui na terra, o povo judeu estava sob o domínio do Império Romano. No ano 64 depois de Cristo, Nero, que era o imperador do Império Romano, aconteceu algo em Roma, a capital do Império Romano. E o que aconteceu? Roma pegou fogo. A capital do Império Romano pegou fogo. E algo acabou ajudando e tornando a tragédia algo catastrófico. O vento e o calor seco fez com que o fogo se espalhasse rapidamente, de maneira que praticamente 2/3 da capital do Império Romano pegasse fogo e fosse destruída pelo fogo. Alguns dizem que foi Nero, o imperador, que foi responsável por ter colocado fogo em Roma, porque ele queria depois comprar aquelas propriedades que foram queimadas por um preço bem barato, para então poder ampliar o seu palácio. Alguns historiadores dizem que também, enquanto Roma pegava fogo, Nero tocava sua harpa. Alguns também vão dizer que não foi Nero. Quer seja, quer não, as consequências de ter pego fogo em Roma é que foi perigoso. O que Nero fez? Como alguns começaram a acusar de ter sido Nero quem botou fogo em Roma, Nero acusa os cristãos de terem colocado fogo em Roma. Então começou uma perseguição ferrenha aos cristãos, de modo que o culto foi proibido. Muitos cristãos tiveram suas propriedades tomadas. Ser cristão naquela época era algo perigoso. Muitos foram crucificados, muitos foram lançados aos leões no Coliseu Romano,
para servir de diversão e serem comidos vivos. E agora, no ano 67, Paulo, o grande pregador do Evangelho, é preso por Nero. Aquele que era o expoente da fé cristã, o grande plantador de igreja, o grande pregador, o grande missionário, aquele que estava virando o mundo de cabeça para baixo, é preso por Nero e é condenado à morte. Só que Paulo tinha cidadania romana, então ele não podia ser crucificado. Então ele foi condenado à decapitação. E enquanto não chegava o juízo dele, Paulo estava preso em Roma. E durante a sua prisão, muitos daqueles que eram companheiros de Paulo nas viagens iam visitar ele, levar comida, levar notícia, trazer e levar notícia, consolar a Paulo, fortalecer a Paulo, enquanto Paulo estava ali. Dentre eles, alguns o texto cita aqui, tal de Crescente, um tal de Tito e um tal de Lucas, e cita também um tal de Demas. Esse Demas é citado apenas 3 vezes na Bíblia. Primeira vez ele é citado lá em Colossenses 4,14 e depois em Filemão 24. E ele é dito que ele era um cooperador de Paulo nas missões. Ele estava junto com Paulo nas missões, na pregação do Evangelho. Ele era um grande companheiro de Paulo, alguém de respeito entre os cristãos e que tinha até um nome entre os cristãos. Mas aqui, em 2 Timóteo, que nós acabamos de ler, o texto nos diz que Demas abandonou a Paulo. Demas abandonou a Paulo. E por que abandonou a Paulo? Diz o texto, porque ele amou o presente século. O que significa isso para nós, meus irmãos? Esse homem que era um companheiro de Paulo nas missões, na pregação do Evangelho, abandona, vira as costas para o reino de Deus. E Deus quer nesta noite falar a todos nós sobre o seguinte tema, que eu gostaria de falar com os irmãos: o mais importante na vida daquele que segue a Jesus. Você segue a Jesus? Você é cristão? Então qual é a coisa mais importante que você precisa saber nesta noite? Porque Demas era cristão. Ele seguia Jesus, mas ele abandonou, virou as costas para o reino de Deus. E qual que é o perigo de nós virarmos as costas para o reino de Deus? Quais são os perigos, irmãos? Eu gostaria de falar pelo menos 3. O primeiro perigo é o mal que isso traz à obra de Deus. O mal que isso traz à obra de Deus. Olha o versículo de número 9. Procura vir ter comigo depressa. Olha o que Paulo está dizendo. Vem depressa. Essas palavras foram ditas a Timóteo. E Paulo escreve para Timóteo falando assim, vem depressa, porque é urgente. Gente, irmãos, a obra de Deus é urgente. A obra de Deus é necessária. A obra de Deus é importante. A obra de Deus é urgente. E Paulo chama Timóteo, vem, porque Demas me abandonou. Paulo chama a Timóteo, porque ele tinha abandonado. Aqui vai dizer que Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Não é que eles abandonaram a Paulo, provavelmente eles foram cuidar das igrejas, mas Demas não, Demas abandonou a Paulo, porque amou o presente século, mas tem uma coisa, ele foi para uma cidade chamada Tessalônica. Tessalônica era uma cidade portuária. Ele tinha uma característica importante, porque dentro do Império Romano, ela era como se fosse um país dentro de outro país.
O que significa isso? Ela praticamente tinha suas próprias leis, porque ela era uma cidade portuária, ela recebia gente de todo mundo, havia muitos navios trazendo mercadorias, o comércio era muito grande, então tinha gente de tudo quanto é nação. Então Tessalônica era caracterizada por ter suas próprias leis, então a perseguição aos cristãos ali era algo mais suave, mais brando. Foi por isso que Demas foi para lá. Porque Demas não queria problema, Demas não queria perseguição, Demas não queria sofrimento, Demas queria conforto, Demas queria segurança. E será, irmãos, que nós, como cristãos, não estamos agindo como Demas? Será que nós queremos servir ao Senhor desde que nós não tenhamos problema, desde que não mexa com o nosso bolso, desde que não venha me perturbar, desde que não venha me tirar da minha comodidade, desde que eu não venha sofrer por Cristo? Será que nós não somos como Demas? Será que nós servimos a Cristo desde que nós não tenhamos que passar por perigo? Nós queremos segurança. E isso nós deveremos, nessa noite, pensar sobre isso. Por que você, que frequenta a igreja, não tem trabalhado no reino de Deus? Por que você não é dizimista? Por que você não oferta? Por que você não está ajudando? Por quê? Porque você quer conforto? Você quer segurança? Cristo disse que aquele que quer vir após mim deve tomar a sua cruz e seguir. E isso foi o problema de Demas. E o que o texto vai nos dizer, irmãos, é que Demas abandonou. Por que Demas abandonou a Paulo? Mas antes de falarmos por que Demas abandonou a Paulo, vamos falar o que não levou Demas a abandonar o reino de Deus. Em primeiro lugar, não foi pastor. Porque quem era o pastor de Demas? Era Paulo. Paulo era o pastor de Demas. Era um homem que naquela época era o grande pregador do Evangelho, um grande conhecedor da palavra de Deus. Tem muita gente que sai da igreja e fala assim, não fico lá na igreja porque eu não gostei daquele pastor. Demas não abandonou o reino de Deus por falta de conhecimento teológico. Paulo escreveu quase 2/3 do Novo Testamento. Paulo tinha um grande conhecimento bíblico. Eu vou sair da igreja porque o pastor, não estou gostando, é muito fraco. Demas não saiu, irmãos, porque ele não viu conversões. Lá na igreja não tem conversão. A gente não vê as coisas acontecerem. Demas viu muito. Paulo foi o maior plantador de igrejas. Foi o maior plantador de igreja, o maior missionário. Plantou muitas igrejas, muitas pessoas se converteram. Demas viu isso. Demas saiu da igreja porque ele não viu o milagre. Éfeso vai falar, a carta aos Efésios vai dizer assim, que Deus, através de Paulo, fez milagres extraordinários. Somente nessa passagem existe essa palavra extraordinário. Em nenhuma outra passagem, lugar da Bíblia tem a palavra extraordinário, porque Paulo fez milagres, Deus fez milagres através de Paulo de forma extraordinária, ao ponto da própria sombra de Paulo curar os enfermos. Demas viu tudo isso, irmãos. Demas viu tudo isso. Então, às vezes a gente fica culpando a igreja, eu vou sair da igreja por causa do pastor, porque é isso, é aquilo. Demas viu tudo, não era nada disso não. O que fez Demas abandonar o reino de Deus? A passagem vai dizer assim, que Demas amou o presente século. Demas tendo amado o presente século. O que significa essa expressão? Porque às vezes a gente lê a Bíblia, né? E a gente não entende, né? O que significa amar o presente século? Essa é uma expressão para dizer que está fazendo uma comparação com o século futuro. O que é o século futuro? É a vinda de Cristo.
Então, quando fala assim que Demas amou o presente século, agora, o aqui, o agora, é que ele não estava amando a volta de Cristo. Então ele amou o aqui e agora, a vida nessa terra. Ou seja, Demas amou o mundo. É isso que Demas amou. Demas amou o mundo. Agora, o que é mundo? Porque isso pode causar confusão para os irmãos. Na Bíblia tem 3 significados para mundo. O primeiro está lá em João 1,9, que diz assim: a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Então o que significa isso? João está falando que Jesus, quando veio do céu para a terra, veio para o mundo, ele está falando, mundo aqui significa o planeta Terra. Então mundo na Bíblia é o planeta Terra. Por que você precisa saber isso? Que Demas amou o mundo, aí você fala assim, mas Luciano, João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ué, qual o problema de amar o mundo, se até mesmo Deus amou o mundo? Só que mundo aqui em João 3,16 é a raça humana, significa raça humana. Então Deus amou os homens, a humanidade, teve pena dos homens. Agora, o que significa mundo? Mundo, qual é o sentido de mundo que Demas amou? É aquilo que está lá em João 14,30. Quando Jesus diz assim, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem de mim. De quem que Jesus estava falando? Quem é o príncipe do mundo? É o diabo. É o diabo. Então, qual é esse mundo que Demas amou? É esse mundo em que o diabo, Satanás, reina. Satanás reina. É esse mundo que é oposto a Deus, que não ama a Deus, que não quer saber das leis de Deus, que é inimigo do Senhor. 1 João capítulo 2, versículo 15, vai dizer assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, o que o mundo tem? 3 coisas. Concupiscência da carne. O que é concupiscência? É mau desejo. São os maus desejos da carne. O que a nossa carne quer? A nossa carne quer comer muito, beber muito, dormir muito, é preguiçosa, ela quer ter prazer imediato, é isso que a nossa carne quer. Então, o que é a concupiscência da carne? É o adultério, é o sexo desenfreado, é a bebedice, é a glutonaria, é o homossexualismo, é a comodidade, é a preguiça, e esse foi o pecado de Demas, a comodidade. Eu não quero problema, eu não quero trabalho para a minha vida, eu quero viver de forma tranquila. Esse foi o pecado de Deus, por isso que ele amou o mundo. Eu quero conforto. Cuidado, irmãos, porque às vezes você acha que ser mundano é ser somente adúltero, e não, preguiça também é ser mundano. Não estou dizendo que você não possa ter conforto, não é isso que eu estou dizendo, irmãos. Só que quando isso toma o lugar do reino de Deus, a Bíblia não diz que nós devemos procurar em primeiro lugar o reino de Deus? Se a preguiça, a comodidade, a sua segurança, a sua própria vida, se os seus filhos, Jesus disse, aquele que ama seu pai, sua mãe, seus filhos mais do caminho não é digno de mim. Se é isso que toma o lugar da sua vida, cuidado. Cuidado. Irmãos, quem não é crente, o que faz no domingo? Ele vem na igreja? Quem não é crente, vem na igreja? Quem é crente, lê a Bíblia? Quem é crente, ora? Se você não vem na igreja, se você não ora, se você não lê a Bíblia, você está agindo igual ao do mundo. Você é mundano. A concupiscência dos olhos é desejar aquilo que não te pertence, são os maus desejos. Aí você tem estupro, adultério, lascívia, roubo, furto, e a soberba da vida é aquele sentimento de que você é a coisa mais importante da vida.
Então você só pensa em você, tudo é para você, você é o centro das atenções, tudo tem que estar voltado para você, você não perdoa ninguém, se você for magoado, você sai da igreja, porque você não pode, você é Deus, você é o seu Deus. Isso é o mundo. E Demas amou isso. E o pior, irmãos, que a Bíblia diz que aquele que ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. Demas não só amou o mundo, mas ele amou o inimigo de Deus. Olha que coisa terrível. Que coisa terrível, irmãos. Ele amou o mundo. O inimigo de Deus. Esse mundo. Olha, você vê o mundo, por exemplo, nas novelas. O pecado é que é valorizado. O adultério é que é glamorizado. O marginal que é glamorizado. O malandro é que é glamorizado. Você vê os filmes, os assassinos, você vê na política aquele que dá o jeitinho, que é corrupto. Esse não sofre dano. Esse é o mundo, irmãos, que nós vivemos. Que você olha e parece que não tem justiça. É o mundo no qual Satanás é o príncipe. Queridos, agora preste atenção nisso aqui. A Bíblia diz que Demas amou o presente século. Agora, como é que nós nos apaixonamos? Isso é importante você parar para prestar atenção nisso aqui. Como é que uma pessoa se apaixona por outra? O que leva uma pessoa a se apaixonar por outra? Para a gente entender por que às vezes a gente se apaixona. Em primeiro lugar, você já ouviu aquela frase assim... Os opostos se atraem. Vocês já ouviram falar isso? Isso não é verdade. Os iguais se atraem. Você se apaixona geralmente por alguém que é parecido com você. Pode não ser totalmente, mas tem alguma coisa parecida. Ou que você gosta, ou que você deseja, ou que você anseia. Demas amou o mundo porque ele era igual ao mundo. Porque aquele que é nascido do mundo, vence, aquele que é nascido de novo, vence o mundo. Se um crente nasceu de novo, ele não tem como amar o mundo. Não tem. Porque ele vai sentir nojo, ele vai sentir asco. É o Espírito Santo que habita nele. Segundo lugar, o outro tem características do pai e da mãe. É lógico, irmãos, que há casos assim, que a pessoa foi criada por um pai ausente, uma mãe muito brava e tal, aí talvez você vai procurar o oposto. Mas você vai desejar aquilo que você sempre sonhou, no pai sempre sonhou na mãe. Então, geralmente, o marido pode saber que tem alguma coisa na mulher que ele casou parecido com a mãe dele, e vice-versa. Pode, não estou falando da aparência, mas pode ser o jeito dela cuidar da casa, do jeito dela se vestir. Tem, inconscientemente tem. Então, Demas, irmãos, a palavra Demas significa aquele que é consagrado a Deméter. Deméter era uma deusa. Então, provavelmente, Demas, quando criança, foi consagrado a essa deusa Deméter. Então, ele já vinha no seu consciente todas aquelas características do mundo. E o que isso quer dizer, irmãos? Que você, pai, e você, mãe, tem uma responsabilidade muito grande na criação do seu filho. Porque se seu filho não vê Cristo em você, ele, quando tornar-se adulto, ele não vai querer saber de Cristo. Porque uma vez um primo meu ligou para mim, um primo meu, da cidade de Minas, do interior. Ele vai na igreja, mas ele não tem compromisso com a igreja, ele bebe, fuma, a mulher dele é muito crente, a mãe dele também é muito crente, criado no evangelho, criado na igreja, teve um filho, e o filho na adolescência começou a se tornar rebelde, não querer saber de ir na igreja. Aí ele ligou para mim, falou assim: Luciano, ajuda a orar pelo meu filho, porque meu filho não está querendo saber de igreja. Eu falei: uai, nem você quer saber? Por que você está reclamando do seu filho? Nem você quer saber de igreja, por que você está reclamando? Ele está fazendo o que você ensinou para ele.
Aí desligou o telefone na minha cara, não sei por quê. Mas, só porque eu falei a verdade. Se você não quer saber de Cristo, seu filho também não vai querer, não. Então, você cuide de seu filho, olha como é a sua vida espiritual dentro do seu lar, seja um exemplo de oração, seja um exemplo da leitura da palavra, faça o culto doméstico, ensine seu filho no caminho do Senhor. Outra coisa pelo qual nós nos apaixonamos é a conversa. Você já ouviu aquela coisa assim, de dizer assim, nossa, aquela moça tão bonita está namorando com aquele sujeito lá, mas aquele bicho lá não é muito bonito, não. Como é que aquele cara conseguiu aquela moça tão bonita? Aí o outro fala assim, ele é bom de papo. Ele é bom de conversa. A conversação leva à paixão. Quando aquela pessoa que está na igreja, ela começa a dialogar com o mundo, através dos filmes, dos livros que ela lê, das coisas desse mundo, começa a achar bonito, começa a achar agradável, ela vai se influenciando, e daqui a pouco ela está apaixonada por aquilo. Cuidado. Outra coisa, diz que a extroversão, a pessoa extrovertida, a pessoa que ri muito, ela atrai a pessoa. Queridos, o mundo quer pintar o crente como uma pessoa triste. E as pessoas do mundo como uma pessoa alegre e feliz. Para pensar. Veja nas novelas, todos homossexuais, todos drag queen que tem, sempre estão rindo. Estão ou não estão? Eles não são sempre mostrados como felizes, rindo, em festa, em glamour e não sei o quê. E o crente é sempre pichado como triste, resmungão. Não, meu irmão, quem tem Jesus tem a maior alegria do mundo, porque encontrou o maior tesouro dessa vida. Ele encontrou Jesus. Ele é a maior alegria do mundo, a maior felicidade que um homem pode ter. Ele é o maior tesouro. A Bíblia diz que Jesus é tudo, irmãos. Jesus é tudo. Ele é a nossa maior alegria. Nosso maior desejo deve ser conhecer Jesus, amar a Jesus, desejar a Jesus, querer ser como Jesus. Esse deve ser o nosso maior desejo. Demas amou o mundo, irmãos. E isso foi um escândalo para aquela época. Vocês conhecem muitas pessoas que foram famosas no meio evangélico, que foram grandes pregadores e hoje abandonaram a fé. Que escândalo que isso traz para a igreja. Que mal que isso traz. Mas a palavra de Deus nos adverte, ai daquele pelos quais vem um escândalo. Deus vai pesar a mão, porque o nome de Cristo tem sido jogado na lama. E isso nos chama, nós como cristãos, a andarmos em temor diante do Senhor. E é isso que Deus está chamando nessa noite. Andem em temor diante do Senhor. Demas andou com Paulo, irmãos. Demas viu milagres. Demas viu conversões. Demas viu coisas grandiosas, aprendeu grandes grandiosas e mesmo assim virou as costas para Deus. Cuidado, irmãos. Quem sou eu perto de Demas? Queridos, por isso eu quero dizer uma coisa para vocês. A coisa mais importante é se você tem se esforçado para ser um homem de Deus. Às vezes nós ficamos assim, o pastor é isso, o presbítero é aquilo. Irmãos, ore por seu pastor, ore pelo seu presbítero, ore pelo povo da igreja. O mais importante não é se ele tem um diploma na parede, o mais importante é se ele tem se esforçado para ser um homem de Deus. Porque nós somos falhos, irmãos, nós somos fracos, nós somos pecadores. Se não for a graça de Deus, o que será de nós? Deus tenha misericórdia de mim, irmãos. Deus tem misericórdia de nós. É por isso que a palavra de Deus nos diz
que quando Ele voltar, Ele quer encontrar a gente fiel. Essa é a coisa mais importante. Segundo lugar, que é o perigo de virarmos as costas para o reino de Deus, é o risco de abandonar totalmente a obra de Deus e a fé em Jesus. Vou falar de novo. O risco de abandonar totalmente a obra de Deus e a fé em Jesus. Olha o versículo 10. Leiam para mim, por favor, meus irmãos, versículo 10. Porque Demas abandonou Paulo. Demas virou as costas para o reino de Deus. Agora, a gente não pode dizer se Demas abandonou a fé, mas a Bíblia não deixa isso claro. Mas segundo alguns pais da igreja, Demas abandonou a fé mesmo. Demas abandonou a fé. Deixou de ser crente. Queridos, e por que Demas abandonou a fé? Porque ele amou o presente século. Mas por que ele amou o presente século? E aqui está a coisa mais importante para você que é crente, nesta noite saber. Está em Provérbios 4, 23. Você consegue colocar ali? Provérbios 4, 23. E nós vamos ler todos juntos. Qual é a coisa mais importante que você como crente tem que fazer? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque deles procede as fontes da vida. Por que Demas abandonou a fé? Porque ele não guardou o seu coração. E o que é o coração? Ué, Luciano, agora eu tenho que virar cardiologista? Tem que tomar conta da minha válvula mitral? O que eu tenho que fazer? Na minha aorta, o que eu faço? Na minha carótida, o que eu faço? Não, irmãos. Naquela época, a filosofia entendia que o coração era o centro do homem. Quando você toma um susto, o que acontece com o seu coração? Então eles achavam que era o centro das emoções, né? Quando você morre, a pessoa morre, eles botam a mão no coração para ver se está batendo. Então eles entendiam que era o centro da vida, era o eu interior. Então o que é o coração na Bíblia? É o seu eu interior, é a sua mente, é a sua vontade, as suas emoções, é você, o seu eu interior. E você tem que guardar. Agora, queridos, por que nós devemos guardar o coração? Primeiro, porque Deus mandou. De todas as coisas que se deve guardar, Deus está mandando, guarda o teu coração. Por que eu devo guardar? Porque dele procede as fontes da vida. Se você não guardar o seu coração, você vai caminhar para a morte, e morte eterna. Segundo lugar, porque é imprescindível que o nosso coração seja puro. Olha o que diz Mateus 5,8. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Se o seu coração não for puro, irmãos, você não vai ver a Deus. Cuidado com seus olhos. Diz que os olhos são a janela da alma. Cuidado com aquilo que você coloca para dentro do seu coração, para dentro de você. Então, cuidado com certos sites, com certas imagens. Hoje em dia, nós temos sido tentados de várias maneiras, porque nós estamos vivendo uma era que nunca se viveu na humanidade. Nós temos o mundo na palma da nossa mão. Em quarto lugar, porque Deus vê o coração. Lembra quando Samuel foi ungir Davi? Ele olhou os irmãos de Davi e falou: é esse aqui, esse bitelão aqui, ó, é esse fortão aqui, é esse bonitão aqui. Deus falou assim: não, Samuel. O homem vê a aparência, mas o Senhor Deus vê o coração. Por que você deve guardar seu coração? Porque é isso que Deus vê. É isso que Deus vê. Em quinto lugar, porque nós podemos ser enganados. A palavra de Deus diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Cuidado para você não ser enganado pelo seu coração. Em sexto lugar, precisamos guardar o nosso coração, irmãos, porque o nosso coração pode ficar endurecido. Seu coração pode ficar endurecido.
Lembra que Jesus disse assim, ó, Moisés deu carta de divórcio para vocês, permitiu o divórcio por causa da dureza de vossos corações. Então tem gente que às vezes por algum problema dentro da igreja, sai da igreja e não quer saber mais de igreja, de crente, não quer saber mais de Bíblia, não quer saber mais de Deus, não quer saber mais de Jesus, porque o coração dele ficou duro. Cuidado! Cuidado! Outra coisa, porque o coração é a morada de Deus. O que diz Isaías 57:15? Que Deus habita com um contrito de coração. É onde Deus habita. Por isso que você deve guardar o seu coração. Agora, como é que você guarda o seu coração? Como que você, irmão, deve guardar o seu coração? Em primeiro lugar, entregando sua vida a Jesus. Salmo 127:1 diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se Deus não guardar seu coração, meu irmão, por isso que você deve entregar a sua vida a Jesus. Senhor, toma meu coração. Cuida dele, Senhor, me ajuda. Em segundo lugar, crer e encher-se da palavra de Deus. O Salmo 119 diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Crente tem que decorar versículo da Bíblia, sabia disso? Sabia que crente tem que decorar versículo da Bíblia? Guardar, porque quando vier a tentação, você lembrar do versículo. Em terceiro lugar, vigiar. Vigiar e orai para não cair em tentação. Vigie. E em quarto lugar, oração. O Salmo 51 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Aqui estão as 4 maneiras de você guardar o seu coração. Entrega ele a Jesus. Encha-se da palavra de Deus. Vigie e ore. Ore. Irmãos, nós estamos vivendo uma época em que Satanás, o ladrão das nossas almas, quer roubar as almas. Ele quer roubar o coração das pessoas. E eles têm assediado as pessoas de várias maneiras. De várias maneiras. Quer ver um exemplo? Às vezes eu tenho TikTok, eu gosto do TikTok pela seguinte maneira. Por que eu gosto? Porque nem toda ferramenta é ruim, tá, irmãos? Né? O carro te traz para a igreja, te leva para o supermercado, te leva para a viagem. Mas esse carro pode atropelar uma pessoa e matar. Depende de como você usa ele. Né? Então, ele tem muitas mensagens, eu vejo muitas cortes, que são coisas que traz insight, te ensinam de vários assuntos, ciência, português, de várias coisas. Mas o que acontece? Preste atenção, se você estiver hoje no TikTok, ou no Instagram, se você fixar o olho mais de, eu não sei quantos segundos, você sabe disso, né? Se você fixar, por exemplo, está passando uma mensagem sobre pesca, aí você parou, esse aqui me interessou, você fixou o olho mais de 3 minutos, você pode saber que a próxima vez que você passar é sobre pesca, e pesca, e pesca, e pesca. E de vez em quando você está ali rolando, aparecem umas coisas que não devem aparecer. Aí o que você tem que fazer? Rola depressa, porque senão você vai receber de novo. Isso é o Satanás assediando a gente, irmãos. Nós temos que ter cuidado, vigiar o nosso coração, cuidar do nosso coração, não deixar entrar nada. Vigia, os olhos são a janela da alma, o ouvido, tudo aquilo que pode entrar para dentro de você. Não é qualquer música que você pode ouvir, não é qualquer livro que você pode ler, não é qualquer filme que você pode assistir, não é qualquer programação que você pode ver. Tome cuidado. Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer coisa, fazei para a glória de Deus. Há como usar o TikTok, por exemplo, para a glória de Deus. Tem como usar. Tem como usar a internet para a glória de Deus. Quantas pessoas têm sido alcançadas, irmãos, por causa da internet? Em terceiro lugar, a perda das bênçãos de servir na obra de Deus. Terceiro perigo de nós virarmos as costas para o reino de Deus é a perda das bênçãos. Você pode perder bênção, irmãos. Sabe quais bênçãos que você pode se perder? Olha, Jesus nunca prometeu vida mansa nessa terra. Jesus disse assim: quem quer seguir, tome a sua cruz.
No mundo tereis aflições. Mas tem promessa de Deus para quem servir a Ele. Bem-aventurados vós sois quando vos perseguires. Tem bênção de Deus para nossas vidas. Queridos, quais são as bênçãos? Em primeiro lugar, nesta vida. Preste atenção no que eu vou falar. Tem bênção para você nessa vida. Nesta vida, na sua vida, Deus tem bênção para você. Deus tem bênção para você, irmãos. Preste atenção o que Demas perdeu. Demas é citado aqui na Bíblia, mas é citado como alguém que abandonou a fé. Mas também a Bíblia vai dizer aqui sobre Tito, sobre Timóteo. Paulo não manda chamar Timóteo, fala sobre Tito, fala sobre Lucas que estava com ele e fala sobre Marcos, manda chamar Marcos. Timóteo, Tito, Marcos e Lucas. Vocês conhecem esses 4 caras aqui? Eles estão aonde? Então, onde que eles estão? Você conhece 1ª e 2ª Timóteo, você conhece a carta de Tito, você conhece o Evangelho segundo Lucas e o Evangelho segundo Marcos. Poderia ser 1ª e 2ª Demas, poderia ser Demas, poderia ser o Evangelho segundo Demas. Olha o que esse homem perdeu. Olha o que esse homem perdeu. A bênção dessa vida. Servir ao Senhor, irmãos, é uma bênção. O seu testemunho edifica muitas vidas, sabia disso? O seu testemunho de vida vai levar pessoas a Cristo. O seu testemunho de vida, irmãos, fortalece a fé do outro. Você pode ser uma bênção nessa vida. E você é uma bênção. Você é uma bênção. Segundo lugar, na eternidade. Eu fico pensando assim, Demas foi visitar Paulo. Paulo sofreu demais, irmãos. Esse homem, a Bíblia diz que ele levou açoite, vara. Esse homem sofreu demais, naufrágio, foi picado. E depois de servir a Cristo de tantas e tantas maneiras, ele está agora para ser decapitado. Demas deve ter pensado assim, Paulo, por favor, seguir Jesus não dá não, rapaz. Você sofreu demais. E agora, no fim da vida, vai morrer? Ah, não quero mais saber desse Jesus, não. Qual era o problema de Demas? Demas estava com os olhos nesse mundo. E Paulo estava com os olhos na eternidade. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Os nossos olhos têm que estar elevados para o céu, irmãos, porque a nossa esperança está no Senhor. E eu quero concluir nessa noite dizendo o seguinte: você deve conhecer alguém que já foi da igreja e hoje não está mais na igreja. Isso entristece o seu coração? Entristece. A questão é, será que eu posso ser um Demas? Que Deus tenha misericórdia de mim. Que Deus me ajude a guardar meu coração. Que Deus tenha misericórdia de mim. Queridos, o Senhor nos chama a dar atenção a essa palavra, a esse versículo, essa mensagem do Senhor, de todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o teu coração. Não negligencie esse mandamento de Deus. Demas foi colocado aqui como exemplo para nós, infelizmente, para nos servir de alerta. Que nós possamos andar em santidade diante do Senhor, em temor diante do Senhor. Para que naquele dia o Senhor diga para nós: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a eternidade. Deus te abençoe, Deus abençoe a igreja de Paulo, Deus abençoe as nossas vidas em nome de Jesus.